Quando chega o final de um ano, as empresas costumam colocar uma placa na entrada dizendo o seguinte: fechado para balanço. Neste momento, quando nós chegamos ao final de mais um ano, é preciso também nós pararmos e termos um tempo para nós nos aquietarmos diante de Deus e fazer uma retrospectiva e uma sondagem na nossa vida com a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos contabilizar as nossas perdas e ganhos e para onde nós devemos avançar. Tudo que necessita ser mudado na nossa vida começa de dentro para fora. Deus não trabalha com reforma, Deus trabalha com transformação. Nesse tempo em que nós começamos a pensar sobre a nossa trajetória de vida, a primeira coisa que nós devemos pensar é que nós devemos deixar o passado para trás. Aquele passado que nós costumamos carregar, cheio de bagagens, cheio de coisas negativas, cheio de coisas que nos podem prender para a nova estação que Deus prepara para nós. Uma dessas bagagens que nós precisamos deixar para trás chama-se o vitimismo. Vitimismo é aquela sensação que as pessoas carregam consigo sempre de afagos no fracasso, afagos nas situações, nas amarguras, nos desapontamentos, nas feridas que elas deixaram ao longo do caminho, e elas costumam querer carregar consigo aquela bagagem cheia de vitimismo, cheio de amarguras, cheio de desapontamento. Paulo dá um conselho dizendo: é tempo de deixarmos as coisas que ficaram para trás e avançar naquelas que estão diante de nós. Precisamos pensar que para nós avançarmos em direção ao futuro, precisamos, neste momento, fazer uma ruptura com tudo aquilo que ficou para trás no sentido negativo. Para José foi esquecer a sua aflição. Para José avançar no tempo e no projeto e na estação de Deus, ele precisou pensar que ele deveria esquecer de todo o seu trabalho, dos desapontamentos e da casa de seu pai. Precisamos dar um ressignificado na nossa vida. Essa ressignificação, ela vem através do Espírito Santo na meditação, na reflexão da palavra, onde Deus vai nos mostrar exatamente o que nós precisamos mudar com a sua ajuda. Precisamos imaginar que nós não somos produto do meio, mas nós somos resultados das nossas decisões. Um filósofo que influenciou muito a educação, chamado Jean-Jacques Rousseau, ele diz que nós somos produtos do meio em que nós vivemos, mas precisamos pensar dentro de uma visão correta da Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor nos diz que somos resultados das decisões que nós tomamos ao longo do curso da nossa vida. O Senhor, falando para Israel, ele disse: olha, eis que diante de vós coloco a bênção e a maldição, mas vocês precisam escolher a vida para que vocês vivam, vocês e os seus descendentes. Então, essa ideia de que nós somos resultados, frutos do meio em que vivemos, ela praticamente retira a nossa responsabilidade diante das decisões que nós tomamos
e ela não nos leva a uma maturidade, não nos leva a avançar no tempo. É por isso que muitas pessoas ainda vivem na síndrome de Adão, né? E a síndrome de Adão, ela está presente no nosso DNA. É aquela ideia que os outros são culpados pelas nossas decisões. Adão chegou ao cúmulo de culpar a Deus simplesmente porque Deus tinha feito da sua costela a sua companheira. Ao invés de Adão assumir o seu pecado, assumir o seu erro, ele culpou a sua mulher. E ele culpou a Deus dizendo: foi a mulher que tu me deste. Na vida nós tentamos sempre lançar a culpa nos outros pelos nossos fracassos, mas nós precisamos entender uma coisa, que nós tomamos decisões, e as decisões que nós tomamos, elas podem nos levar ao fracasso ou nos levar a uma nova perspectiva. Precisamos uma outra coisa imaginar também, pensar também e viver também, que o grande número de divórcios e adolescentes grávidas tem sido jogada na conta do contribuinte do Estado. As pessoas, a nossa sociedade prega a libertinagem, prega a livre escolha, que na verdade é uma prisão. Eles pregam, divirtam-se, mas use camisinha. Entretanto, devo lhes dizer que a camisinha, ela pode preservar algum problema momentâneo, mas ela não vai retirar a culpabilidade que vai aparecer depois e as consequências por aquela decisão tomada. Na verdade, tudo que fazemos, tudo que decidimos tem uma consequência. Pense nisso.